Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós daremos continuidade a mais uma de nossas atividades aqui no Beit Midrash. Desta vez, o estudo do Talmud, Tratado de Brachot. E nós estamos também neste estudo avançados, em certa medida. Nós estamos no Daf 20, terceiro capítulo do Tratado de Brachot. Então, quem é novo no canal, e nós temos alguns novos integrantes no Beit Midrash, deve seguir a playlist para acompanhar, para aprender a narrativa, o estilo de argumentação, os temas que são debatidos, já que, especialmente esse livro, o Talmud, é um livro muito diferente de qualquer livro que você já tenha lido na sua vida. E isso não sou eu isoladamente falando, todo mundo que pesquisa a respeito desta coletânea sabe disso. Isso é um fato, né? Então não é um elogio ao Talmud, entende? Ele realmente não é parecido com nada que você já tenha lido em qualquer outro lugar. A estrutura dele é muito própria, o jeito de dialogar é muito próprio, os temas não são organizados do mesmo jeito que são organizados em qualquer outro tipo de livro, ele não é dividido em versículos, capítulos exatamente, ele tem trechos gerais tal que foram divididos para facilitar, como, por exemplo, o fato do Daf, a página que tem cada vez dois lados, então é o Daf do lado A e o Daf do lado B. Está aqui no terceiro capítulo, e isso é uma maneira geral de facilitar o entendimento. Mas tenha em mente, estamos iniciando o Daf 20a, isso é continuação do que foi falado no Daf anterior. De modo tal que se você não participou, não assistiu à aula anterior, você não vai entender a discussão que se segue, sua motivação, sua temática, e isso é uma pena, porque então você vai ler o Daf e não vai entender quase nada do que ele está falando, porque precisa acompanhar, né? E outra coisa é dizer que o Talmud é um mergulho no passado, um mergulho na vida dos exilados que viviam no período do Império Sassânida, que por sua vez estava num burburinho cultural e conflitos e tudo mais, com diversas potências no mundo, o Império Romano e tudo isso. E, portanto, o mundo cultural, a visão de mundo que é refletida aqui na obra, os seres humanos que estão falando aqui, eles de maneira nenhuma refletem o século XXI, nossos valores, nossas ideias, e esse é um dos charmes da obra, justamente esse mergulho no mundo antigo, nas reflexões, naquilo que inspirava os sábios. Então, antes de propriamente iniciarmos, eu quero agradecer aos nossos Havrutot, sem os quais este e outros estudos aqui no Beit Midrash não seriam possíveis, né? Quem é novo deve saber disso, deve saber que todo o trabalho do Beit Midrash acontece por causa das pessoas que o financiam, que fazem com que ele exista através dos meios que nós disponibilizamos aí na tela para você ver. Se você desejar participar e colaborar, você pode fazer isso livremente, é uma mitzvah, justamente por isso, por ser livre, né? E nesta oportunidade, então, como nós vamos iniciar um novo Daf, eu tenho por hábito ler a última cláusula do Daf anterior, que foi, portanto, o 19b. Né? E dessa maneira, meio que a gente resgata um pouquinho da última cláusula da argumentação e dessa maneira a gente consegue, digamos, dar prosseguimento à discussão. Então, no Daf 19b, as duas últimas cláusulas dizem assim: Uleachotó מה תלמוד לומר? הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו
ולמול את בנו, ושמה שמת לו מת, יכול יחזור ויטמא. אמרת לא יטמא. Então os sábios haviam derivado por meio de um midrash halakhico que cada daqueles relacionamentos vinham ensinar uma nuance, uma derivação, uma sutil diferença da halachá, da lei que estava sendo discutida, que se trata com relação a pessoa ficar, ou no caso Kohen, ficar ou não ritualmente impuro por causa do mitzvah, que nós vamos já lembrar. Então, continuando, eles ensinaram qual o propósito do verso ter dito isso, irmã. Foi para ensinar que aquele que fosse abater sua oferta do Pesach ou fazer a circuncisão do filho, que são dois preceitos positivos, que se a pessoa não cumpre, é atribuída a ela, que é passível de karet, que é aquela punição da Torá que diz: você será cortado do povo, quer dizer, você não mais faz mais parte do povo. Então, é intenso, tem que fazer, né? Então. E ele ouviu que um parente seu morreu. Eu poderia ter pensado, continua a argumentação, que ele deveria voltar e se fazer ritualmente impuro, porque atendendo ao funeral, ao sepultamento, o Kohen, o sacerdote, entrou em contato com o falecido e ficou ritualmente impuro, não podendo mais oficiar no templo até que se purifique. Mas no caso de um sacerdote fazer isso, ele violou uma regra, que é a que proíbe o sacerdote de fazer isso. Então você disse, ele não se tornará impuro. Né? Você, com quem eles estavam discutindo, mencionou o verso, ele não se tornará impuro. Ou seja, é um imperativo para o sacerdote não ficar ritualmente impuro. Apenas para o sacerdote isso é um imperativo. Portanto, o falecimento do seu parente não ia anular a significância desta mitzvah, que é uma mitzvah deoraita. Né? Está escrito no texto da Torá, ele não ficará impuro. Lo itama. E aí a próxima cláusula, Yachol keshen she'eino mitame lachem, kach eino mitame lemet mitzvah. Talmud lomar, uleachoto. Uleachoto deino mitame. Então, eu poderia ter pensado, continua a argumentação, assim como ele não fica impuro por seus parentes, então ele não fica impuro pelo cadáver de uma pessoa que não tem quem a sepulte. Essa frase inteira, o cadáver que não tem quem o sepulte, recebe na linguagem do Talmud a alcunha met mitzvah, né? A mitzvah do morto, o morto da mitzvah, porque é uma mitzvah muito, muito especial sepultar uma pessoa indigente, uma pessoa que não tenha ninguém que a sepulte. É considerado uma enorme mitzvah fazer isso. Então, eu poderia ter pensado que se ele não fica impuro por um parente dele, que é uma pessoa importante para ele, porque ele tem uma prerrogativa da Torá de não ficar impuro, então eu devo concluiria que ele não fica impuro pelo mitzvah, que é uma pessoa que ele nem conhece. Mas o verso diz, isso, irmã, ele não pode ficar impuro, o verso especifica, pela sua irmã, por um parente. Mas o que não for parente, o que for mitzvah, ele pode ficar impuro. Então a discussão estava entre, não especificamente o caso do sacerdote que fica impuro pelo mitzvah, eles são só personagens da argumentação. A discussão aqui é sobre o valor da vida humana e o valor de se santificar o nome divino. Santificar o nome divino, na linguagem da halachá, quer dizer cumprir um preceito ritual. Cumprir um preceito ritual é dar honra ao divino. Não é? Ninguém dá honra ao divino literalmente. Dar honra ao divino é uma expressão que se aplica
a quando você faz um preceito ritual estabelecido tradicionalmente. Só que esse preceito ritual estabelecido tradicionalmente pode vir a entrar em conflito com um outro valor, que também é tão tradicional quanto esse, que é o valor da dignidade do ser humano. O ser humano é Tselem Elohim nesta tradição aqui. E ser Tselem Elohim também acarreta uma série de comportamentos que devem condizer com essa mensagem. E um destes comportamentos, que está aqui estão sendo contrastado, é o do Met Mitzvah. Uma pessoa indigente que faleceu, não tem quem a sepulte. É uma mitzvah fazer isso. Então se colocou um alto valor com um alto valor. Um Kohen é uma pessoa que ele é o único da população que não pode ficar ritualmente impuro por mitzvah. Então, nesse caso, o texto ainda diz, se um parente falecer, ele não fica ritualmente impuro pelo parente dele que seja. Mas aí, quando se trata de um Met Mitzvah, até mesmo um Kohen fica ritualmente impuro por um Met Mitzvah, porque se for isso, então o valor da dignidade humana é maior do que o de dar kavod ao divino. E aí, é isso que estava sendo perguntado, questionado, a pergunta não tinha terminado, ela parou no meio, porque foi transição de um DAF para outro DAF. Então a conversa começou assim, eu espero que isso tenha refrescado então o teu posicionamento, caso você tenha assistido às aulas anteriores. Então agora conectando o que foi dito no último parágrafo com a continuação do DAF 20a. Então lendo de novo o último parágrafo, mas agora junto com o DAF 20a. Yechol keshen sheinu mitam elachem, kacheinu mitam elemet mitzvah, Talmud lomar, uleachoto, uleachoto deinu mitame, aval mitame ulemet mitzvah mai, leima en chacha, en chochma, en tivuna, en etza leneged Hashem. Então, eu poderia ter pensado, assim como ele não fica ritualmente impuro por seus parentes, ele não fica ritualmente impuro por um cadáver que não tem quem o sepulte, o Met Mitzvah. O verso declara, e a sua irmã, ele não pode ficar impuro por sua irmã, como alguém que atende ao sepultamento fica ritualmente impuro. Mas ele pode ficar impuro pelo Met Mitzvah. Aqui também uma questão é levantada. Vamos dizer que a obrigação de sepultar um Met Mitzvah, que então tem que ver com a preservação da dignidade humana, não deveria superar, não deveria anular uma mitzvah explicitamente declarada da Torá. Como está dito, não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Hashem. Então a argumentação é, o verso, não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Hashem, isso é entendido. Não há um argumento que você possa trazer de cunho ético e tal, que supere o dever ritual de fazer algo que é uma prerrogativa da Torá. Mesmo quando essa prerrogativa da Torá entrar em conflito com esta moral, com esta ética, com esse argumento que você trouxe. Então, a discussão está aqui. Então, você tem duas posições aqui. Uma posição está dizendo que sim, nós anulamos um preceito da Torá quando ela entra em conflito com a ética, e a outra oposição a esta opinião está dizendo não há sabedoria, nem entendimento, nem conselho contra o Hashem. Isso significaria que num conflito entre ética e o rito ganha. A Gemara então pergunta, mas aqui é diferente, como está explicitamente escrito, e a sua irmã, do que nós derivaríamos que apesar de ele não ficar ritualmente impuro para enterrar nem mesmo a própria irmã, ele deve fazer isso por um Met Mitzvah. Então, a cláusula uleachoto é entendida como uma cláusula técnica, significando um caso de apego. Você especificamente não faz isso por um parente querido teu, tipo tua irmã, com quem você tem essa coisa de proteção. Mas o Met Mitzvah, sim, o Met Mitzvah supera essa característica. Então aqui, é claro, quando se usa o Kohen como exemplo, é Kohen, Nazir, Levita, enfim, todo mundo da tribo de Levi,
e quem sobe ao status temporariamente na tribo de Levi, como é o caso do Nazir. Veligmar minah shev ve'al ta'aseh shnai. Então a Guimarães sugere: vamos derivar um princípio geral, né, de que a dignidade humana precede todas as mitzvot da Torá, deste caso, se isso for uma coisa clara. Quer dizer, essa argumentação parece clara o bastante para que, quem sabe, criemos daqui um princípio geral, seria isso? E aí, essa possibilidade é rejeitada. Este é um caso especial, porque é um caso de Shev ve'al ta'aseh. Shev ve'al ta'aseh quer dizer sentar e se abster de agir. Porque no caso não é algo que a pessoa faz, mas algo que a pessoa se absteve de fazer. E aí, casos assim são casos diferentes. Então, a lógica que flui da discussão alahíca aqui é a seguinte: a alahá foi falada no DAF anterior. A alahá sobre objetos perdidos constitui um desafio ao princípio de prevenir que o nome divino seja profanado. E isso supera preocupações com a dignidade humana. Esse desafio tem dois estágios. Primeiro, a Guimarães cita um baraita, que é um exemplo que contradiz o princípio. A Guimarães rejeita o desafio, citando que as circunstâncias citadas são circunstâncias muito únicas, né? E elas, portanto, não podem ser estendidas de uma maneira universal por causa da existência desse baraita. E o segundo estágio da discussão é mais geral. Desde que, pelo menos num caso, é claro, por qualquer razão que seja, que nós temos uma situação onde a dignidade humana supera uma mitzvah da Torá, por exemplo, esse caso do Kohen, né, é um exemplo, mesmo que ele seja único, mas aqui nós temos um exemplo claro de que se o Kohen não enterra os parentes, mas mitzvah ele enterra. Então quer dizer que aquela proibição dele, de que é deoraita, de não se impurificar, é vencida pelo dever de honrar a vida humana. Então esse caso poderia servir como um paradigma do qual um princípio geral poderia ser extrapolado daqui. Então, aplicando esse princípio hermenêutico de analogia, se poderia pegar esse paradigma como uma prova única do caso e estabelecer que ele funciona para todos os casos. Então, a rejeição que aconteceu aqui, né, do segundo estágio, não é baseada na ênfase do aspecto único desse caso específico, mas de que ele seria capaz de prover uma categoria que serve para todos os outros casos. É isso que foi rejeitado. Então, em vez disso, né, se envolver no sepultamento de um mitzvah, na verdade, nem foi considerado, foi permitido, porque não foi considerado uma contravenção da mitzvah. Ao fazer isso, né, quando ele fica ritualmente impuro, e aí, portanto, ele é capaz de cumprir a mitzvah, nós não podemos derivar um princípio geral daqui, porque a dignidade humana também supera a proibição da Torá, no caso onde a proibição da Torá é diretamente desconsiderada ou violada. Aí a resposta da Guimarães. Amar lei Rav Papa le Abai, mai shana rishonim veitrechish lechu nisa, umai shna anan dlat mitrechish la nisa. E Mishum Tanuyei, Bishnei de Rav Yehuda Kulei Tanuyei, Bin Zikin Hava, Veanan Kal Matninan, Shita Sidrei, Vechi Havei Tamei Rav Yehuda Beukatzin, Haisha Akoveshet Yarak Bakreira, Veamreilei, Zeitin Shikvashan Tarpeichen Tchurim, Amar Havayot de Rav Shmuel Kal Azeina Acha, Veanan kal matninan beukatsin letleisar mativata ve'elu Rav Yehuda ki hava shaleit had misane atai mitra veanan kan mitzarinan nafshin mitzaka tzavchinan veleit mashgach ban. Então, olha só uma situação, né, que foi toda construída aqui para, digamos, abrir um leque de uma discussão que remete muito visão de mundo daquela época. A Guimarães responde: no contexto da discussão sobre se a dignidade humana supera o kavod Elohim,
né? Ou seja, que uma mitzvah de ética supera uma ritual. E no sentido de se cumprir mitzvot, o Rav Papa disse para o Abaye: qual a diferença das gerações anteriores para as quais sinais ocorreram em relação a nós, para os quais sinais não ocorrem? Então, é claro, ele está falando de um contraste, que é o contraste que todo mundo, principalmente novatos no estudo, sentem quando leem os nossos livros, né? Quando leem a Bíblia hebraica ou algum texto dos sábios, nos quais se vê descrito coisas fantásticas, né? Fenômenos e não sei do que. E, é claro, com um pouquinho de esforço intelectual, mínimo mesmo, a pessoa já consegue perceber, mas isso que o livro está colocando como se fosse cotidiano na vida dessas pessoas, desses personagens no livro, simplesmente não tem nenhuma relação, ou simplesmente não acontece aqui no meu mundo, aqui na minha realidade, aqui na minha vida. Por que não? Né? E aí, religiões têm teorias a respeito disso. Então, isso é muito interessante porque, em primeiro lugar, isso é uma admissão de que isso não acontece. Não é? Você entende? Para você ter esse raciocínio, você tem que admitir isso. Né? É diferente de você dizer não acontece sim porque eu creio. Não, aqui ele está sendo honesto. Né? Nossa tradição diz que sinais ocorriam para eles o tempo todo. Para nós isso simplesmente não ocorre. Então, sem querer nem entrar no mérito de se ocorreu ou não ocorreu, a questão é, se ocorria e não ocorre, o que não ocorre todos sabemos, por que não ocorre? Então ele começa com isso, dentro ainda da nossa discussão. Aí ele fala assim, se for por uma questão de estudo de Torá, os anos do Rav Yehudá e todo o seu aprendizado se confinou à ordem de Nezikim, enquanto nós aprendemos as 6 ordens. Então ele cita uma grande personagem, né, o Rav Yehudá, mas o Rav Yehudá era uma pessoa dedicada, especializada a um estudo específico, de uma ordem específica. E não por acaso a ordem de Nezikim, a ordem dos danos. Ou seja, a parte do Talmud onde você aprende relações comerciais e tratamento dos seus convivas. Né? Então, o tratado do Talmud de Bava Kama, Bava Metzia e Bava Batra, o portal inicial, o portal do meio e o portal final, eles constituem essa ordem chamada Nezikim. Neles você aprende como se relacionar com as pessoas, quais são as legislações sobre roubo, empréstimo, pagamento de salário, compra e venda, enfim, são os tratados que discutem a mitzvah de não causar dano a outras pessoas. O cara tinha um pasto, não pode deixar os animais pastarem na grama do vizinho, porque isso vai prejudicar as coisas dele e esses danos podem ocorrer, ou você tem um animal, o animal pode atacar a outra pessoa, e quais são as suas responsabilidades em relação a isso? Você tem um plantio e aí você ateia fogo na palha para preparar para o próximo plantio, mas esse fogo sai do controle e acaba afetando o plantio de outra pessoa. Tudo isso aí é discutido na ordem de Nezikim. Né? As suas ações podem causar um dano a outra pessoa. Aquelas mitzvot da Torá de que se você cavar um poço, você tem que cobrir o poço. Porque se uma pessoa cair lá dentro, a responsabilidade é sua e você pode receber pena capital por causa disso. Da mesma forma, você fez uma casa que tem uma determinada altura e aí tem uma laje. Crianças podem acessar aquela área e se não tiver um parapeito, elas podem cair de lá. Se ela cai de lá, o sangue é sobre as suas mãos. Culpa sua, que não colocou o parapeito. Né? Então, tudo isso. Então, toda essa responsabilidade social é considerado na tradição como a essência do que judaísmo quer dizer. Mais do que crenças e ideias e rezas e tudo isso, e botar a fantasia e toda essa parafernália que é passada para nós como se fosse judaísmo, né? O que é o judeu? É o da barba, é o que bota a touquinha na cabeça, esses papos furados. Na verdade, a essência do judaísmo está nisso, está na ordem de Nezikim. Está sobre o senso social que constitui a legislação da Torá. A Torá inspira a construção de uma sociedade que consiga conviver, né?
E para ela conseguir conviver, todos os membros da sociedade têm que ter uma noção de como que a convivência acontece. E para que você tenha essa noção, você tem que buscar esse conhecimento. Esse conhecimento não vem de download. Né? E provavelmente teus pais não vão ensinar isso para você, porque também não receberam de ninguém. Então você tem que se debruçar sobre os livros, sobre o conhecimento, e discutir essas questões, para que você as tenha, né, no seu hardware mental, para que você possa se conduzir na sociedade que você vive da melhor forma possível, né, para que conviver com você não seja um fardo, como dizem os sábios, né? Ai do perverso e ai do seu vizinho, né? Porque é horrível morar perto de uma pessoa que não tem a menor noção social, né? Suja tudo em torno, trata os outros mal, não tem consideração por ninguém em volta, põe as coisas altas demais, né? Enfumaça a casa alheia, enfim, não respeita a privacidade alheia, né? Enfim, é horrível isso, né? Você deve saber disso. Então, a ordem de Nezikim é a essência de tudo isso. Mas aqui ele está fazendo uma comparação de qualidade com quantidade. Ele está dizendo, o Rav Yehudá, antes de nós, focava o estudo na ordem de Nezikim. Importante. Mas nós estudamos tudo, as 6 ordens da Mishnah. Não deveria ser melhor? Então esse foi o argumento. Além do mais, quando o Rav Yehudá chegava no tratado de Yokatzin, já explico, mas, enfim, o tratado de Yokatzin discute a extensão do status de vários frutos e vegetais que eram ou não considerados partes do produto em termos de se tornarem ou não ritualmente impuros. Então, tem toda uma discussão minuciosa sobre isso, porque isso tinha que ver, você tinha que determinar isso para que esses frutos pudessem ou não ser separados para o templo, né? Não era qualquer coisa que mandava para o templo, tinha todo um processo. E a halahá de uma mulher que coloca vegetais em conserva num pote, e alguns dizem que quando ele chegava na halahá, onde olivas em conserva eram observadas em relação às suas folhas, que ela colocava o galho inteiro com as olivas, né, nele, e aí, por causa do status de conserva e da fermentação química e tudo isso, não era mais possível levantar o galho pelas folhas. E aí, portanto, o fruto não era mais considerado parte da folha, porque enquanto um fruto estiver na árvore, ele não absorve impureza ritual. Ele só absorve impureza ritual se ele for tirado de lá. Então, entende? A questão aqui é isso, uma questão extremamente técnica. Então, ele está dizendo, quando ele chegava nesse ponto aí dessa discussão, e esses tratados são todos difíceis de compreensão por isso, ele então diria, então quando ele chegava aí, ele diria, aquelas eram as disputas entre Rav e Shemuel. É isso que nós vemos aqui. Quando nós falamos dessas disputas de Rav e Shemuel, era sobre esses detalhes minuciosos. Quer dizer, eles tinham um conhecimento tão profundo de questões halachicas que as discussões deles sobre o assunto não seriam as nossas. Nós falamos de coisas gerais que nós entendemos muito pouco do assunto. Eles não, eles entendiam minúcias, então eles discutiam coisas que a gente às vezes não sabia nem do que eles estavam falando. E nós, ele fala, em contraste, aprendemos 13 versões de Yokatzin. Ou seja, eles ficavam, digamos assim, com uma visão microscópica. E nós, com uma visão mais macro, né? Vários temas sobre o mesmo assunto. Enquanto, com relação a sinais, aos ditos sinais, depois de declarar um jejum por causa de uma seca, né? Para que a seca terminasse, obviamente, quando tinha um período de estiagem, como vimos em páginas anteriores, os rabinos decretavam um jejum, né? E tinha todo um esforço para uma preocupação enorme no passado, era ficar sem chuva, no tempo que devia ter chuva, né? Porque a vida e a morte dependiam disso daí. Então, depois de declarar um jejum, né, por causa de uma seca, para que a seca terminasse, quando o Rav Yehudá removia os seus calçados, a chuva imediatamente caía. Enquanto nós, né, ele falando do passado, na época que o Rav Yehudá fazia isso, a chuva caía, enquanto nós nos atormentamos aqui de chorar e ninguém nem nos nota.
Então, muito interessante o Rav Papa fazer esse desabafo. Primeiro, ele está dizendo que sinais ocorriam, não estou aqui para discutir, como ele diz, né? Se está falando que ocorriam, ok, ocorriam, mas para nós não ocorre. E aí eu ouvi histórias do Rav Hudá, que ele deu exemplos que estudava menos do que nós, né? Entendeu? E ia menos fundo do que nós nas questões do estudo, mas quando ele tirava só as sandálias, que digamos assim, quando você declara um jejum comunitário por uma situação como essa, você então remove de si mesmo todos os confortos, então o sapato era considerado um privilégio no mundo antigo, e daí, portanto, você tira, e ele só tirava, ou seja, ele estava no começo do negócio, e a chuva já vinha, né? O alívio já vinha, e as pessoas atribuíam isso a ele, ao mérito dele, né? Ao mérito da devoção dele, do conhecimento dele, etc, que nós somos uma tradição assim, que atribui o poder da bondade, né? O poder de você do justo, por assim dizer. E ele falou, mas nós fazemos até mais agora, né? Na nossa geração. Nós estudamos mais, nós rezamos mais, e nós choramos e nos atormentamos muito mais. E ninguém nem nota a nossa presença, ou seja, tudo que nós fazemos não faz diferença nenhuma na natureza. Então, como explicar isso? Entende? Então, tudo isso é a argumentação do Rav Papa. Ok, agora vem a resposta do Abaye, dentro da discussão. Amar leye, kamei chavuka masrei nafshayehu, akdushat Hashem, anam la masreina nafsheim akdushat Hashem, כי דרב עדה ברהבה, אחזאי להי כותית דהבת לבישה קרבלתה בשוקה. סבר דבש ישראלי, כאן קריאי מינה, הגלה מילתא דחותיתי, שמויה בערה מאז הזוזה, אמר לה, מה שמך? אמרי לי, מתום. אמר לה, matun 400 zuzei shavia. Então Abaye respondeu para o Rav Papa, tentando explicar para ele por que sinais não aconteciam. O Abaye falou assim, bom, é que gerações anteriores eram absolutamente dedicadas à santificação do nome, que é um eufemismo dentro do escopo da tradicional de você botar a tua vida na linha pelo rito, para cumprir o rito. Tipo, vem um psicopata lá do grego, que nem o Antíoco, e quem fizer o Shabat vai ser torturado e executado. E eles iam e faziam o Shabat mesmo assim. Ou quem estudar a Torá ou ensinar a Torá em público, como aconteceu com o Rabino Akiva, vai ser torturado e assassinado. E eles estudavam a Torá, ensinavam em público, mesmo assim. Então eles botavam a vida deles na linha pela santificação do nome, ou seja, pelo cumprimento dos preceitos rituais, derivados diretamente da Torá. Enquanto que nós não somos dedicados à santificação do nome. Ele falou, nós não colocamos a nossa vida na linha, porque o período que nós estamos vivendo agora era o período sassânida ali, né? Não era assim, esse império não era exatamente amigável aos israelitas, aos jehudaítas, mas não era também o melhor exemplo de hostilidade. Os primeiros reis sassânidas foram hostis, mas não demorou muito para eles perceberem que a comunidade judaica não era uma ameaça ao governo deles, e, portanto, eles deixaram para lá essa questão de perseguição. Eles deixaram a comunidade judaica basicamente sem nenhum tipo de perseguição direta, exceto, é claro, os impostos absurdos que eram cobrados e tal, mas fora isso, não havia uma proibição de praticar o judaísmo, nem de seguir a religião. Então os persas trataram as comunidades judaicas muito melhor do que os romanos, por exemplo, do que os cristãos depois dos romanos, né, que perseguiam, assassinavam e tal. Eles não, eles deixavam os israelitas viverem suas vidas normais, né, sem interferência. Então essa dedicação, né, de santificar o nome não era um fator nesse período. As pessoas não tinham que morrer para cumprir o judaísmo. E aí ele fala que talvez é por isso, e essa é uma das coisas que ele mostra. Agora, até onde ia essa coisa? Ele fala que ia até situações um tanto que quanto
estranhas. E aí ele cita um exemplo para mostrar essa mentalidade. Ele fala assim, ó, então era típico desse compromisso que gerações anteriores tinham, aquele conto, né? Então ele conta uma história, né? Uma história ancestral, uma história que teria acontecido. Ele fala como um incidente que envolveu o Rav Ada Barahava, que viu uma mulher que não era judia, mas ela estava vestindo uma roupa que era uma mistura de lã e linho, que ele chama de karbalta. E isso dá um leque de discussão sobre o que essa expressão quer dizer. Mas depois eu falo disso. Ela estava vestida de karbalta, que então, em tese, se entende como mistura de lã e linho, que é uma das proibições rituais diretas da Torá, não pode vestir roupa de lã e linho. O Ramban explica que isso era porque era parte do rito mágico idólatra Knani. A roupa dos sacerdotes Knani tinha que ter lã e linho misturado. O elemento do animal, o elemento do vegetal, as forças da natureza, pela reunião dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Né? Então, tinha essa coisa. E aqui não podia misturar, né? Não podia evocar essa coisa. Então, isso foi uma herança tradicional que veio de lá. E aí, portanto, quem era mais rigoroso, especialmente com a presença do templo e tudo isso, não deixava isso acontecer. Então, ele viu isso, e ele viu essa mulher, e aí ele pensou que ela era israelita. Então, ele foi lá e tirou o tecido em cima dela. Ele agiu como um zelota, como se fosse. Né? Mas, o que ele fez? Ele a agrediu. Não é? Quer dizer, como assim você puxa a saia da moça? Né? Da mulher, enfim, que seja. E então foi divulgado, né? Porque chamou a atenção de todo mundo, isso que ele fez, foi divulgado que ela não era nem judia. E ele foi levado a tribunal. Lógico, né? A mulher chegou no tribunal e falou, esse cara aqui me arrancou minha roupa. E aí ele fez ela passar vergonha, ele não a agrediu fisicamente, diretamente, assim, no sentido, né, de tal, mas ele fez ela passar aquela vergonha. Na cultura persa, isso era vergonhoso de se fazer. E aí ele foi multado com uma multa de 400 zuz, que era uma multa altíssima, né? Que era a moeda corrente ali no período. E no final das contas, no final da história, o Rav Ada provavelmente pediu desculpa para elas, e nessa conversa de pedir desculpas e tudo, se confundiu, ele falou qual que é o nome dela. E ela disse que o nome dela era Matun. E ele achou isso um trocadilho. E ele achou que isso fosse um trocadilho, porque a palavra matun, em aramaico, é equivalente à palavra 200. E ele teve que pagar 400, 2 vezes matun. Né? Então, foi um trocadilho meio que para terminar essa história com menos ressentimento do que normalmente ela terminaria. E o Abaye traz essa história para mostrar como eram pessoas dessas gerações antes de nós. Né? Ele cometeu um equívoco, ele cometeu um erro, ele botou a vida dele em risco, mas qual era a intenção dele no final das contas? A intenção, muito mal aplicada, muito mal colocada, foi que uma israelita não usasse mistura de lã e linho, porque essa mistura era uma violação que é diretamente da Torá, e como ela é equivalente à prática da idolatria, ela é uma daquelas violações que mantém o povo israelita fora, né, sobre a punição divina, por assim dizer. Né, porque a idolatria é a essência da violação da Torá como um todo. E, portanto, as ações relacionadas a isso é a condenação do povo israelita. Então ele, no momento, sabe-se lá o que ele estava pensando, sabe-se lá o que ele estudou naquele dia, sabe-se lá como é que estava o humor dele naquele dia. Ele falou, olha o que ele fez, né? Ele estava querendo, digamos assim, salvar a nossa nação de ainda permanecer sobre esse jugo da punição do divino, do exílio e tudo isso. Então ele tomou essa atitude tresloucada sob o seu próprio risco. Ele podia ter sido assassinado por isso. Mas ele fez mesmo assim. Né? E claro, não terminou tão ruim, porque o dano foi só financeiro, mas podia terminar muito ruim. Então veja, esse tipo de gente, ele fala, a gente não tem mais aqui. Entende? Então ele está falando apesar de uma visão equivocada e de quase causar um dano,
Esse tipo de zelo nós não temos mais. E como nós não temos mais esse tipo de zelo, então nós não somos mais como aquela geração, diz o Abaye. Né? Então o Abaye explicando para o Rav Papa, ele, né? E sobre a expressão Karbalta, há um comentário. Há outros que comentam que Karbalta não seria exatamente uma referência a uma mistura de lã e linho. Em geral é traduzido assim, e é pensado dessa maneira. Mas há quem diga que quer dizer uma roupa vermelha chamativa, tipo chapeuzinho vermelho, entendeu? Que se destaca no meio da multidão. E isso seria considerado, então, uma maneira imodesta de andar em público, como se fosse uma indicação de que estou disponível ou algo parecido com isso. E aí ele tirou dela. Né? Há um comentário que teria sido essa a motivação, uma motivação mais moralista. É ruim essa explicação porque ela piora, né, a argumentação. Né? Porque tem que estar relacionado diretamente a uma mitzvah da Torá para fazer sentido. E a Torá não tem nenhuma mitzvah que diz que não pode usar a cor vermelha. Isso aí é uma fabricação muito posterior. Quando o Rashi comenta isto, o Rashi diz que não era nem lã e linho, nem vermelho, mas sim uma roupa extremamente cara. E aí ele diz que isso remete a um outro valor, que é uma pessoa andar com roupas luxuosas em locais onde as pessoas são pobres. Isso é considerado, sim, um valor alto, porque nós estávamos na discussão entre kavod divina, que é um preceito ritual, versus o dever de honrar a dignidade humana. Então, segundo o Rashi, essa atitude tresloucada que o Rav Ada bar Ahava teria feito, segundo essa história, se essa história for isso mesmo, é que essa pessoa estaria desrespeitando os pobres locais, estaria andando, né, como se fosse de uma maneira snob, mostrando uma roupa que seria caríssima perante pessoas muito pobres. E isso podia conduzir a vários problemas. Problemas de violência, propriamente dito. Problema de você representar a população israelita como se fosse um bando de snobs que tripudiam sobre os pobres e tudo isso. Olha a ironia, né? Contraste com o judaísmo de hoje. Olha a ironia. Né? Então, o Rashi está dizendo que isso não é um valor da nossa tradição. Né? Olha a ironia. Né? Porque o Rashi, ele era francês, né? Mas era a França medieval. O Rashi tinha uma vida extremamente simples. Vida de gente pobre, assim como todos esses rabinos dos quais nós falamos. Não tem absolutamente nenhuma relação com nada do que você vê na mídia hoje. Né? Essa vida aqui é outra vida. Então, o Rashi disse que esse teria sido a atitude. Então, teria sido uma atitude de valor de preservação da dignidade humana. E aí, digamos assim, meio que, na verdade não, mas meio que justifica, ou pelo menos explica, não justifica, mas explica a atitude tresloucada do Rav Ada bar Ahava, né, de considerar a dignidade humana tão elevada que ele tomou essa atitude tresloucada, né, e causou todo aquele problema. Mas olha a hierarquia de valores dessas pessoas. Né? Ou seja, eles viam uma injustiça social e eles iam lá e tomavam uma atitude mesmo que desse problema, não tem problema. Eles não eram pessoas que olhavam e diziam, não é problema meu, né? Que coisa feia, ficava falando mal pelas costas, essas coisas assim. Não, ele ia lá e tomava uma atitude. Não pode, isso aqui não pode. Tripudiar dos pobres aqui não pode. Então essa atitude seria o valor que aí então, segundo essa explicação do Rashi, é isso que o Abaye está falando. Nós não somos como essas pessoas. Nossos valores são efêmeros, nossos valores nem se comparam ao deles. Eles botavam a vida na linha por causa disso, né, para preservar a dignidade humana, mesmo que fosse. Então, e por que ele usa uma mulher que ele pensou que era judia? Porque é um argumento que permeia o Talmud, essa coisa dos rabinos legislarem, dizendo assim, isso é para proteger a honra das filhas de Israel. Né? Então aqui ele meio que foi no sentido contrário disso, portanto se arriscando de se indispor com os líderes da própria comunidade, que jamais iam aprovar uma atitude dessa, iam olhar para ele e falar, peraí, meu amigo, e aí, você vai fazer com as filhas de Israel, você tá maluco? Entendeu? Então, mesmo assim ele se indispôs, ele ele entrou no conflito, percebeu? Muito bem, isso aqui é o começo da argumentação do Abaye. Esse seria um dos exemplos.
Mas ele não para por aqui, o negócio fica pior. Porque essa visão dessa época era uma outra visão. Né? Então, no próximo parágrafo, Rav Gidel Chavara Gil Dehava Kana Zei Vayatim Asharei Ditvila Amar Lecho Achit Vilu Veachit Vilu Amru Leye Rabunem La Kan Mistifei Ma Yetzer Hara Amar Leu de Manayem Beapaim que Kakei Rivaram. Também se contou, né, contos de gerações anteriores. Isso é o Abai ainda falando. Aí ele trouxe mais uma história. Que as pessoas, inclusive, diminuíam a si mesmas, ou seja, arriscavam perder o seu prestígio por causa desse conceito do kavod e do divino, que é, volto a dizer, cumprir preceitos rituais, sob quaisquer circunstâncias. Isso que é o kavod do divino. Rav Gidel, nós recebemos uma história de um Rav chamado Rav Gidel. Ele tinha um costume, veja que é muito doida essa expressão, né? Ele tinha costume de fazer isso. Costume de ir e se sentar nos portões dos locais de imersão. Ele quer dizer aonde as mulheres do bairro, né, iam fazer a sua imersão ritual. Ou seja, o mikve local, que era uma construção, que tinha uma entrada, e ele ficava do lado de fora da entrada. Ele tinha o costume de fazer isso. E ele dizia para as que vinham no mikve, você deve fazer o mikve dessa maneira. Ou seja, ele dava para elas alachot de tevilá. Olha, o mikve para ser kasher tem que fazer assim, tem que fazer assado, não pode estar pintado, não sei do que, não pode estar com anel, tem que entrar com a água toda, não pode deixar o cabelo flutuando, não sei o que. Ele ficava dando regras, entendeu? Tem que se banhar antes de ir no mikve, enfim, ele ficava dando essas regras. Aí os sábios ficaram sabendo disso, né, desse costume estranho, mesmo para a época, eles estranharam. E eles falaram assim, mestre, você não tem temor do Yetzer Hara, não? Porque um dos valores da tradição é Irat Shamayim, né, o temor aos céus, Veirat Het, e temor ao erro, temor ao pecado. Então, você não tem Irat Het, você não tem temor ao pecado, você não tem temor ao Yetzer Hara? Isso lá é uma coisa correta de fazer? Você ir lá e ficar falando para as mulheres? Mas elas têm que se instruir, elas que vão se instruir de outra forma, porque você tem que ficar lá na porta do mikve fazendo isso? Não é? Quer dizer, como assim? E ele respondeu, aos meus olhos, elas são como gansos brancos. Como quem diz, se tem alguma maldade nessa cena, a maldade está na sua cabeça. Para mim, são como gansos, não tem nada a ver com nada. Eu estou aqui só fazendo a mitzvah. O que é uma coisa muito interessante. Porque então o Abai está dizendo que essa relação do moralismo que nós vemos hoje nas comunidades religiosas hoje, quem é culpado pelo que acontece com as mulheres? As próprias mulheres. Elas são responsabilizadas por assédios, elas são responsabilizadas por agressões, elas são responsabilizadas... Percebeu? Elas são responsabilizadas. Mas veja o que ele está dizendo. Nas gerações anteriores, o Abai está falando, não era assim. Não tinha essa maldade que você vê hoje. Né? Então ele está dizendo que a reação dos sábios para com o Rav Gidel já era um declínio. Eles estavam vendo maldade, dizendo, mas Rav Gidel, mas você não tem temor do Yetzer Hara? E o Rav Gidel falou, do que vocês estão falando? Eu por acaso estou lá por um outro motivo que não o cumprimento da mitzvah? Vocês estão estranhando o que eu estou falando porque vocês não estão com o mesmo compromisso que eu. Mas para mim, aqui não tem mulheres ali. Né? Elas são como gansos, no sentido, eu não estou pensando nisso. Né? Eu estou pensando na mitzvah. E estou instruindo para que a tevilá seja feita, para que cada um vá para sua casa, para sua vida, e tudo fique de acordo, para que toda a nossa população se beneficie do cumprimento desse mitzvah ritual. Lembra o que nós estamos falando? Honrar o divino é honrar o cumprimento da mitzvah ritual. Então, uma importante mitzvah ritual é a tevilá. Fazer a tevilá certo. Então seria uma tragédia, pensou o Rav Gidel, essa mitzvah que ninguém vê, porque não pode ir lá junto, né? Sair errado. Né? Então ele falou, mas de quem é a responsabilidade para isso dar certo, para isso ser certo? É nossa, de nós que estudamos. Então ele falou, eu vou tomar uma atitude.
Não é? Eu vou garantir, pelo menos na minha geração, quem sabe eu consigo, né? Eu vou garantir que todo mundo que for no mikve, que do perto de onde eu moro, fez correto, sabe o que está fazendo. Então ele foi lá e tomou essa atitude deslocada, que causou um estranhamento mesmo para as pessoas da época. Mas o Abaye está colocando isso para falar, olha como eram essas gerações. Nós somos assim hoje? Nós não somos assim, não estou nem aí se o cara foi ou não foi, quero lá saber se ele fez ou não fez. É problema meu, é a vida dele, estou lá com isso. Então ele está dizendo, essas pessoas tinham outros valores, eles davam muito mais valor do que nós, por isso os sinais não acontecem para nós. Ele está dizendo. Percebeu? Ou seja, é porque ele terminou a argumentação dele e falou, nós nos atormentamos e choramos e ninguém nos nota. Como quem diz, nós somos desprezados. Então o Abaye, através disso, está dando um tapa com luva de pelica, dizendo assim, não somos nós que somos desprezados. Nós é que desprezamos. Percebeu? A história dele quer construir esse tipo de argumentação. De um jeito estranho. Por isso que ele está usando exemplos assim, porque você vai lembrar desses exemplos, né? Exemplos esquisitos, de cenas esquisitas. E ele traz mais cenas esquisitas. Mas, de novo, bate na mesma tecla. Então percebe. Próxima cláusula. Rabbi Yochanan, Chavei Ragil de Hava, Kalzai Vayativ, Asharei Ditvila, Amar Kisalkan Benot Israel, Vatiain Mitvila, Mistaklan Bi, Vanhei Lechuzara, de Ashapirei, Kavanti, Amri Leye Rabonin, Lakan Mistafei Marmenayen Bisha, Amar Lechu, Anam Zaira de Yosef Kana Itaina, Kal Shalta ben ein Bisha Dichtiv, ben Purat Yosef, ben Purat Alei Ain, Amar Rabbi Abau, Al Krei Alei Ain, Ela Olei Ain. Então, similarmente, a Guemará aqui do Abaye, na voz do Abaye, fala assim, e aquela outra história que nós temos é a do Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan ia também, ele tinha esse costume também, o mesmo do Rav Gida, ficar sentando na entrada do mikve. Só que o motivo era ainda mais deslocado que o outro. Aquele, com explicação, dá para você entender a motivação. Agora, esse é um pouco mais difícil, precisa de um background, eu vou te dar o background. Esse aqui é uma história que diz que o Rabbi Yochanan ficava lá sentado, mas não para instruir como fazer o mikve certo, conforme a mitzvah ritual. Não, o Rabino Yochanan foi trazido para essa cena porque ele é destacado tradicionalmente, porque todos os que conheceram esse Rabbi Yochanan testemunharam que ele era um homem lindo, uma pessoa linda, perfeita. Era tipo o Henry Cavill da época, né? Então ele era lindo. E aí, como ele era lindo, foi dito sobre ele que ele tinha esse hábito, porque quando as filhas de Israel saíssem da imersão, então, quer dizer, elas estavam no período menstrual, estavam longe dos seus maridos, conjugalmente falando, então, saindo do banho ritual, já iam voltar às suas atividades. Nesse processo, elas olhavam para ele antes. Né? Ô, Rabbi Yochanan, shalom, shalom. E aí, elas teriam filhos belos como ele. Da onde que veio essa ideia? Pois é, essa ideia existiu de fato, meus caros amigos. É uma teoria que fazia parte do mundo antigo, antes do descobrimento da ótica e de todo o processo de descobrimento da luz que nós temos hoje. Se imaginou nos tempos antigos, no período de Galeno, dos filósofos gregos antigos, Platão e Aristóteles também, que o que causava a visão era uma luz que saía do nosso olho. Não uma luz que entrava, como nós sabemos ser os fatos hoje. Dessa ideia, como eu disse, de Galeno, pai da medicina, Platão, filósofos, enfim, os cientistas da época, né? Eles pensavam todos isso. Então isso era senso comum. Quem tem o mínimo de educação tem que saber disso. Entende? Como nós hoje, que tem o mínimo de educação, tem que saber o que é um arco-íris, né? A refração da luz e tudo isso. Então naquela época todo mundo sabia disso. E aí, disso se derivou uma porção de outras teorias que procuravam explicar o mundo em torno deles. Uma das ideias é que eles imaginavam que esse raio de luz que sai do nosso olho era carregado de alguma coisa de nós mesmos. E isso deu origem
a lenda que você deve ter ouvido falar de que quando uma mulher grávida olha para uma coisa, pode ser que o filho fique com a cara daquela coisa que ela ficou com vontade. Então, essa lenda aí vem desse mito. E que, portanto, naquela época não era mito nenhum, era o conhecimento científico da época. Então as pessoas achavam que se a mulher olhasse para uma coisa fixamente, que chamou sua atenção, aquilo seria plasmado de alguma maneira na criança, que ela geraria. Isso era uma coisa de consenso. E eu acho incrível que vocês têm pessoas que têm avós que falaram isso como conhecimento. É isso. Né? E, portanto, se hoje em dia, em plena era da ciência e da informação, isso ainda sobrevive como uma lenda, como um mito popular, naquela época lá, isso era ciência. Era assim mesmo que as coisas eram. Ninguém questionava isso daí. Portanto, o Rabino Yohanan, na sua inocência, estava absolutamente convencido de que se todo mundo falava que ele era o Henricavo da época, então ele queria beneficiar. Ele queria dizer que existam muitas pessoas assim, então. Né? Que só tem eu aqui e eu procuro mais e falo, não tem ninguém como você, de não sei quando a não sei quando, da Babilônia a Israel. E ele falava, não, mas então isso não está certo. Se o divino me deu isso, eu tenho que ter algum jeito de transferir isso para outras pessoas. Então, dentre as maneiras que a ciência da época dizia que isso era possível, era ele se expor perto de mulheres que estivessem prestes a gerar filhos no futuro próximo. Se ele fizesse isso, essas mulheres olharem fitamente para ele e aí fossem lá com seus maridos, ele ia, por causa dessa suposta ciência, que na época era inquestionável, fazer com que mais gente bela e linda surgisse no mundo, e assim ele ia distribuir essa bênção que ele recebeu para o máximo de pessoas que ele pudesse proporcionar. Então, nesse caso, veja, então ele não tinha nenhum tipo de concepção em relação às mulheres propriamente ditas. Ele queria ajudá-las com seus maridos. Ele queria ser o pivô disso, e foi desse jeito, então ele queria contribuir da maneira que ele pudesse contribuir. Então veja, de um conhecimento que era... E todo mundo que fosse xamã e tudo, e os entendidos da época iam dizer, não, é isso mesmo, é assim mesmo que a realidade funciona. Né? Tanto que mulheres grávidas naqueles períodos mantinham-se isoladas, para não ver coisa feia, para não sentir cheiros que não devia, porque a mulher passa mal quando sente o cheiro, justamente porque isso afeta o bebê, percebeu? Esse era o imaginário antigo. Então uma mulher grávida não pode ver uma execução, por exemplo, senão a criança nasce toda deformada. Percebeu? Então tudo isso era feito porque eles acreditavam piamente que era assim que o mundo funcionava. E o fato de eventualmente nascer uma criança com um defeito aqui, um defeito ali, era atribuído a isso. Olha, a mãe deve ter sido exposta a alguma coisa que não devia ter sido exposta. Ok, com toda essa intenção do Rabi Yohanan, os sábios perguntaram para ele, mestre, mas você não tem irat het? Você não está com medo do Yetzer Hará? Não é? Porque agora não é mais a desculpa de que estou aqui para instruir sobre uma mitzvah. Agora nós chegamos muito perto do conteúdo sexual aí, né? Porque mesmo que você esteja dizendo que é para ela, com a esposa, mas você está no meio dessa história. E se ela, em vez do esposo olhar para você e falar, acho que vou me divorciar. Entendeu? Como é que fica isso daí? Você vai se expor a esse risco? Ele disse para eles, né? O Rabino Yohanan disse para os sábios, mas eu descendo de Yosef, sobre o qual o Ain Hará não tem nenhum domínio, como está dito. E aí ele citou Bereshit 49, 22, Yosef, né? Porat, Ben Porat, Yosef Ben Porat Alei Ain. Né? O Yosef é como um vinho abundante na primavera. A expressão Alei Ain. Então, parece que não está falando do assunto, mas está. Por quê? Porque o texto hebraico não tem sinais vocálicos, né? Então as palavras podem ser lidas de maneiras diferentes. Então ele diz assim, Ain, né? É uma expressão que quer dizer olho, mas também quer dizer primavera. A mesma expressão. Né? E aí ele fala assim, o Rabino Abau disse, portanto, que isso torna possível uma interpretação homilética que explica
da onde veio essa ideia, né? De que a frase Alei Ain, para que você entenda a alusão, basta ser lida Olei Ain, não muda nada, mesmas letras, Ain, Lamed, Yud, Ain, Yud, Nun, né? Então fica Olei Ain. Olei Ain quer dizer acima do olho. Acima do olho quer dizer você transcendeu a influência do Ain Hara. E olha que interessante. Ain Hara aqui, portanto, não é nenhum tipo de energia mística do mal olhado, como hoje Ain Hara é popular, né? Ain Hara hoje é o mal olhado. Mas ali não. O Ain Hara que ele está querendo dizer, né? Você não teme o Ain Hara, não é o Ain Hara no sentido mal, da força mágica chamada mal olhado. Mas você não teme que através da sua exposição, por via dos olhos, né, o olho emana alguma coisa, né, nesse imaginário. Então, isso não pode dar um resultado negativo. Esse é o Ain Hara. O Ain Hara quer dizer pensamentos que não deviam estar lá. Você não pode incitar, ele falou, isso não pode surgir em você. Ele falou, não, o Ain Hara não tem domínio sobre mim porque eu sou descendente do Yosef. Né? Então, ele era inocente a esse ponto, né? Ao ponto de entender a sua herança familiar como ligada a isso. E aí a Guemará elabora em cima disso para explicar o que tem que ver ser descendente do Yosef com isso tudo. Você já deve saber a história do Yosef e tal. Mas vamos lá. Então, próxima cláusula. Rabbi Yosef berabi Hanina mar meacha. Vaigdu lerov bekeren haaretz. מדגין שביין מים מכסים עליכם ואין עין הרע שולטת בהם אף זרו של יוסף אין עין הרע שולטת bהם. Então o Rabino Yosef, filho do Rabino Hanina, citou, né, um outro argumento para essa mesma coisa de que quem descende do Yosef, o Ain Hara, não tem poder sobre ele, falando da bênção que o Yaakov teria dado para os filhos do Yosef, que no caso, então, Efraim e Menashe. É dali que vem a lenda. Então ele diz, o que o texto lá do Bereshit fala? Bereshit 48:16. Aqui só cita a cláusula final. O texto inteiro é aquela bênção que é, né, os pais falam sobre os filhos no Yom Kippur, o Malach que me salvou de todo mal, abençoe os jovens, né, e eles serão chamados pelo meu nome, e o nome dos meus pais, Avraham e Yitzhak. E aí vem a bênção final. Vaigdu lerov bekerem haaretz. Que eles se multipliquem, Vaigdu, no meio da terra. Vaigdu tem uma relação etimológica com a palavra dag, em hebraico, que é peixe. Né? Então, Vaigdu é como se fosse dizer, de uma maneira muito, muito, muito arcaica, que eles se peixeis, né? Que eles... Entende? É como a palavra enxame, né? Entende? Porque o peixe é uma coisa que se multiplica muito, né? Aos milhões e milhares. Então ele é um símbolo da multiplicação no linguajar bíblico. Então, o Talmud diz, assim como um peixe no mar, as águas cobrem ele, né? O Ain Hara não tem domínio sobre o Efraim e o Menashe. Que Ain Hara? O mau pensamento, veja, não tem que ver com o olho, embora tenha a ver com a expressão, porque é através dos olhos que surge o desejo no pensamento, mas então Ain Hara pode muito bem ser colocado como Marchavara, né, pensamento mau, e veja, então, não é força mística, é mau pensamento mesmo, normal, pensar uma coisa que não se devia, e ficar nutrindo aquilo até querer fazer, né? Então o Ain Hara, o mau pensamento, o mau olhar, não tem domínio sobre eles. Falando do Yosef, que resistiu à esposa do Potifar. E aí vem a próxima e última cláusula. Ve'yebai ma en lo ratzta lizon mima sheinu shelo en ain hara sholetet bo. E se você desejar, então, diga, né? Em vez disso, os olhos do Yosef, que não procuraram se satisfazer com aquilo que não era dele, no caso a esposa do Potifar, então o Ain Hara, ele ganhou como recompensa que o Ain Hara não tem domínio sobre ele. Então tem 3 derivações. Uma derivação é a ideia do Yosef ser Alei Ain, né? Não leia Alei Ain, leia Olei Ain, acima do olho. Tem também a derivação da bênção do Yaakov sobre Efraim e Menashe. Eles serão como peixe, o peixe está debaixo d'água, né? Não é visto, a água o cobre. Da mesma forma,
a descendência do Yosef é coberta do Ain Hara, e na terceira o próprio Yosef, o fato de que nós temos a história dele. E por que precisa dessas três provas? Porque juntas elas formam o legado do Yosef. E quem era da família do Yosef, de todos os personagens da Bíblia hebraica, que uma pessoa ou outra pode gostar, se inspirar, tomar para si, quem era descendente ou quem dizia ser, não dá para saber isso, mas quem dizia ser descendente do Yosef, tinha nesse patriarca a sua grande inspiração. Então estudava exaustivamente valores, como os valores do Yosef. Né? Por exemplo, o valor do Yosef maior não é nem a resistência à esposa do Potifar, é o fato de que o Yosef raramente reclamava, né? Porque a techuvá dele foi completa. Ele é retratado como um garoto que falava mal dos irmãos. E aí vem um grande infortúnio sobre ele. Ele sofre um processo de maturidade muito grave. E ele aprende o poder da boca. Né? Aquilo que ele falava causou aquele mal todo, a ira. Injustificável. Não é que isso justifique o crime dos irmãos. De maneira nenhuma. Mas o fato é que causou aquele problema. Ele teve a sua participação nisso. Mas ele não usou o tempo restante, enquanto ele foi escravizado, vendido, para se lamentar e para dizer Deus me abandonou, Deus não existe, blá blá blá, esses papos. Ele se adaptou. Bom, eu estou aqui, eu sou escravizado, vou fazer o que eu puder de melhor, vou procurar ser a melhor pessoa que eu puder. E todo mundo estranhava. Né? Na narrativa, as pessoas estranhavam, porque se espera do sofredor que irradie sofrimento. Reclamação, xingamento, cara feia, né? Que ele se revolte com a vida não é justa comigo, Deus não existe, não sei do que. Mas o Yosef falou, não, a vida é bela, e estamos juntos e vamos embora. Já que é assim que a brincadeira está rolando, vamos até o final. Né? Vamos lá. E aí ele procurou fazer da experiência dele a melhor que ele podia, para redimir-se de ser o que distorcia a vida através da palavra. E ele então passa o período de 10 anos de escravidão sem reclamar, sem dizer para o divino, divino, me salve, né, me ajude, eu sofri uma injustiça. Ele deixou para lá, simplesmente. A vida é assim agora, então agora é que ela vai ser vivida assim. E aí temos aquela cena, para que a narrativa nos diga que é isso mesmo o caso, temos aquela cena do copeiro e do padeiro do faraó, que são também aprisionados. E aí ele tem uma pequena recaída nessa techuvá, e ele chega para os dois, decifra os sonhos e diz, olha, diga lá para o faraó que eu sofri uma injustiça, eu estou aqui, eu fui escravizado. Ele teve essa recaída. Ele fez naquele momento o que não tinha feito 10 anos anteriores. E como punição, na narrativa, ele fica mais 2 anos preso. Por quê? Porque o cara esquece dele. Então a narrativa está dizendo que ele teria o mérito de ser tirado da escravidão nos 10 anos. Mas como ele foi lá e foi se lamentar e dizer a vida não é e não sei do que, aí ele ficou mais 2. E aí ele entendeu finalmente que não pode abrir exceção nenhuma. A vida não pode ser vivida por gente ressentida. Gente ressentida é infantil, é criança, não serve para o legado. E como ele era o legado do patriarca, do Yaakov, a tradição seria transmitida através dele, ele era o exemplo, mais do que todos os irmãos, ele era muito superior intelectualmente aos irmãos, ele era a progênie intelectual do Yaakov. Então ele, mais do que ninguém, tinha que ser rigoroso nisso, em não ser alguém que briga com a vida, que é brigar com o divino. Então ele finalmente ele aprende. Então ele aprende, demonstra que aprende depois que ele é trazido ao faraó. Em vez de chegar no faraó e dizer, eu fui injustiçado, ele chega para o faraó e diz, não, é o Hashem, tudo isso aí é o Hashem, eu não tenho nada com isso, eu não sou sábio, coisa nenhuma. Porque o faraó elogia ele, dizendo, você é o mais sábio. E ele fala, não, eu não tenho sabedoria nenhuma, eu só queria pontuar isso, isso aí é o divino, eu não tenho nada com isso, só sou aqui como um boneco de pano que daqui a pouco vai desaparecer. Então ele retém consigo mesmo isso. E isso é reforçado, de ele ter essa característica, porque ele recebe todas as honrarias na narrativa, insisto em dizer,
para o pessoal aí que confunde. Na narrativa ele recebe as honrarias egípcias mais altas, né, o segundo do faraó, segundo a narrativa, mas ele não veste esse personagem. Os irmãos chegam, ele só procura primeiro descobrir se eles fizeram a mesma techuvá que ele fez ou não, estavam pelo menos arrependidos de terem sido tão bandidos, e eles demonstraram estar, né, tentando cuidar do Binyamin e tal. Então ele também mostrou, eu também não tenho nenhum ressentimento, né? Ele chega a dizer, isso que aconteceu comigo não foi vocês que fizeram, isso aí foi o Elohim, dando lições para todos nós, esses são os nossos valores, né, e tal. Então veja, tudo isso se acumula nessa argumentação do Abai. O Abai explicando para o Papa por que sinais não ocorrem para nós. E essa última lição é a mais valiosa de todas. Porque a vida do Yosef é um grande sinal. Sinal de providência, sinal de resiliência. E a gente não vê, porque ele não foi magicamente tirado. Entende? A interpretação do sonho é uma coisa relativa e tal. Ele teve o sonho que o faraó tinha tido, foi uma grande coincidência. Mas você não pode apontar o dedo e dizer, isso foi mágica. Não, pode ter sido uma grande coincidência. A própria narrativa construída deixa isso meio ambíguo. Entendeu? O Elohim está nos acontecimentos normais, tipo em gente normal sonhando, em gente normal se irritando, em gente normal agindo como um ser humano, no caso da esposa do Potifar com relação a ele, entendeu? E ele conseguindo nessa humanidade toda expressar o divino, né? Ou seja, a consciência que somos. Então, esse último exemplo talvez seja o exemplo mais valioso, embora seja o mais estranho, que é o exemplo do Rabi Yohanan, com essa crença cientificamente da época, né, que ele se expõe assim por ser a descendência do Yosef e por ter sido uma pessoa inspirada por esse tipo de valor, por esse tipo de olhar da vida, do mundo, né, de você se despir dessa personagem que constroem sobre você e você conseguir enxergar para além disso de alguma maneira. Então, o legado do Yosef inspirava ele. E, portanto, os valores das gerações anteriores eram viver de maneira mais intensa o que havia de mais positivo nesse legado. E isso, às vezes, como nos 3 exemplos citados, podia levar a comportamentos um tanto estranhos. Um tanto estranhos, mesmo para a época. Mas o coração daquela pessoa envolvida naquilo era puro, ele não estava realmente mal intencionado. Então o problema da nossa geração é ser uma geração má intencionada, é ser uma geração de marchavaraá, de mau pensamento, de gente má. Nós somos uma geração de gente má. E como nós fazemos o mal já no nosso pensamento, nós não somos dignos de ver sinal nenhum do divino. E quais são os sinais do divino? A beleza da plenitude da natureza, que está à nossa volta, que está acontecendo. Mas nós somos cegos a isso. Por quê? Diz o Abai. Porque nós somos indignos disso. Né? Então não somos ignorados. Nós é que ignoramos. Não põe a culpa no outro, entendeu? Não, toma para si a responsabilidade. A culpa é sua. Entende? Assuma suas broncas. Né? Então, esse último exemplo é o exemplo que coroa essa argumentação do Abai, e ele deixa assim, para a gente repensar, rediscutir, olhar por outro ângulo, porque o que acaba acontecendo? Isso conclui a discussão da Mishnah anterior, porque a partir de agora começa uma nova Mishnah, mas essa Mishnah se estende para a próxima página. Esse é o final da página 20a, e, como eu falei, continua do lado B da página, mas nós vamos olhar um daf de cada vez. Então, eu vou ler a Mishnah inteira, embora metade esteja nessa página e metade na outra. Então a Mishnah diz: Matnitim nashim ve'avadim uketanim petorim kriyat shema umin atfilin vechayavim betfilah bemezuzah bebirkat hamazon. Então a Mishnah, encerrando aquela discussão, a Mishnah agora começa um novo tema para ser discutido. A Mishnah diz: mulheres, pessoas escravizadas e menores. Então, esses 3 classes do mundo antigo eram classes comuns de seres humanos e eles eram igualados numa coisa. Eles são isentos da recitação do Shema. Então, nós estamos aqui no Tratado de Berachot, discutindo as leis sobre reza, recitação do Shema,
E nós vimos que tem um horário para fazer o Shema. O Shema não é feito em qualquer horário. Tem um horário matinal, do meio do dia e no final do dia. Então é uma mitzvah que depende de horário, para valer. Se fizer fora do horário, não valeu. Dentro desse contexto, então a Mishnah diz, mulheres, pessoas escravizadas e menores, que, portanto, têm problemas com essa questão de horário, por diversas razões, diferentes, porém semelhantes nisso, são isentos dessa mitzvah. Uma isenção não quer dizer que a pessoa é proibida, quer dizer apenas que ela não é obrigada, e caso não faça, ela não é passível de nenhum tipo de responsabilização por isso. Então ela é isenta da recitação do Shema. E ele diz mais, né? Aí continua na próxima página. Ela é isenta da recitação do Shema, mulheres escravizadas e menores, são isentos de tefilim, as tiras rituais amarradas no braço e na cabeça, portanto, reza, né? Porque o tefilim é posto no contexto da reza, embora no mundo dos rabinos não, era uma vestimenta, uma indumentária para usar o dia inteiro. E eles são obrigados às mitzvot de reza, tefilá, de mezuzá, né, de colocar o pergaminho no batente da porta e manter a manutenção daquilo, né, e o agradecimento após as refeições. Né, o Birkat Hamazon, quando você come um alimento e tem o pão, o mahalá, que faz o rito de lavar a mão, faz a brachá, e aí, terminou de comer, faz o Birkat Hamazon, a grande bênção, agradecimento após as refeições. E aí a Guemará vai passar a discutir essa Mishnah e as regras relacionadas e o raciocínio por trás dessas regras e tudo isso. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Se você acompanhou até aqui, Tzidikul Mitzvah, né? Coloca a voz do Lechá, e esse estudo continuará numa próxima oportunidade. Eu agradeço a cada um pela atenção e em especial a nossos Havrutot, que são os que mantêm de fato o Beit Midrash existindo, Tzidikul Mitzvah. E se vocês tiverem perguntas, questionamentos, nós temos nossos canais de comunicação, nós temos o Facebook, nós temos o Telegram, nós temos também o Discord. Né? Recentemente, quando teve a ameaça de fechamento do Telegram, nós criamos um grupo no Discord para caso aquilo acontecesse, e é interessante, mantivemos lá. Caso você manuseie o Discord, você também pode ter acesso por isso. As informações para tudo isso é pelo grupo no Facebook. Se você ainda não for inscrito no canal e gosta, por acaso, desse conteúdo, você pode se inscrever para acompanhar aulas anteriores e posteriores. Mas eu peço que você deixe o like, se você acompanhou o estudo, deixe o like para que o vídeo tenha, né, lugar no algoritmo e outras pessoas interessadas no mesmo tema e que, por acaso, apreciem o trabalho que nós fazemos aqui possam também encontrar o material e também participar. בסדר? תודה רבה לכולם ולהתראות.